E aí, pessoal, como é que estamos, hein? Estamos caminhando aí para praticamente finalização do nosso módulo, né? Da parte de ferramentas e tabelas, enfim. Acho que VAMB deu um pouquinho, né, de noção aí do que a gente tem. Não sei se deu tempo de vocês olharem o conteúdo, né, da parte da CBHPM, mas é uma outra metodologia, na verdade. Então, a gente passa. Só recordando os nossos webinars, a gente vem de tabelas de referência, né, do padrão TIS, que está vigente, as principais tabelas que a auditoria usa, 18, 19, 20 e 22, correlação TUS, e a tabela 38 de negativas e glosas também usa bastante. Nós temos mais de 50 tabelas TUS dentro do padrão TIS, mas a gente usa mais essas quatro tabelas que são chamadas pela ANS de tabelas assistenciais. Não tem preço, é codificação e descrição do procedimento. E onde você for trabalhar, seja no hospital, seja na clínica, seja na operadora de saúde, consultorias, empresas terceiras de auditoria, essas tabelas vão estar com certeza dentro da plataforma. Então a gente vai usar tão automaticamente, mas nem vai se dar conta de que já está tudo prontinho ali. Não sei se vocês lembram, mas é importante a gente lembrar dos cinco componentes do padrão TIS. O primeiro é o organizacional, que a gente precisa ver quando sai uma TUS vigente, um padrão TIS vigente. O segundo é conteúdo e estrutura, que a gente fala das guias TIS, que vocês também já conhecem, lembra? No atendimento do PS, dentro do hospital, nas clínicas. E o terceiro, que é representação e conceitos, que é onde ficam todas as mais de 50 tabelas da TUS, mas as que a gente mais usa no dia a dia são quatro, que é a 18, diária, taxas e gases medicinais, a 19, que é materiais e OPME, só para a gente não falar que a 19 é de OPME, e a 20, que é de medicamentos, e a 22, que é de procedimentos, eventos de saúde. E a 38, que é de negativas e glosas e outras mensagens. Então, a correlação TUS, a gente é bem legal a gente deixar da nossa área de trabalho, porque ela vai fazer o depara ou correlação, né, da tabela 22 com a lista de procedimentos de referência, que é o ROL. O ROL é apenas uma lista de procedimentos de referência. ROL não tem código, não tem preço, é nomenclatura. Então, fazendo um overview assim. Depois a gente caminhou para tabela de preço, de precificação, onde a gente vê valores com metodologias de valores. Então, apresentamos no webinar passado a tabela da Associação Médica Brasileira, a THM, que é a Tabela de Honorários Médicos, mas quase ninguém fala esse nome. E nós apresentamos a MB92, que é assim que o pessoal fala. Ah, me pega a MB92. É uma tabela realmente de 1992. Nesse nosso Brasil tão geograficamente diverso, a gente ainda tem essa tabela de 1992 presentes nos contratos que estão celebrados entre operadora, prestador, clínica. A gente tem acompanhado a diminuição dessas tabelas nos contratos, mas elas existem. Lembrando que nós temos algumas operadoras que têm suas tabelas próprias, com seus preços próprios, né? O Sistema Unimed tem uma tabela própria, a Bradesco tem algumas tabelas próprias, a Sul América tem algumas tabelas próprias, a Porto Seguro tem algumas tabelas próprias, CACI, GEAP. Então, além das tabelas que nós temos precificadas como referência nos contratos, nós também temos outras tabelas próprias com os preços que são elaborados e contratualizados pela própria operadora. Então, a gente traz aqui o que mais tem de verdade no dia a dia no mercado. Então, ainda temos muitos contratos com a MB e hoje nós vamos falar da CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. É um nome bem grandão, mas quase todo mundo fala CB. Ah, e a CB? Qual que é a CB que está nesse contrato? Qual que é a CBHPM que está no contrato? Dificilmente alguém fala o nome completo. Mas, pessoal, acho que é importante a gente falar o nome das tabelas do jeito correto, porque THM, por exemplo, tabela de honorários médicos, quase ninguém fala, todo mundo chama MB92.
Mas quando você vai fazer uma entrevista, você vai dar um treinamento, você vai explicar, vai fazer um projeto, você tem que falar do jeito correto, né? Se apresentar, fazer uma apresentação correta, enfim. Por isso que eu insisto às vezes que eu, né, como fui gestora há muitos anos também de operadora, a gente faz o recrutamento e seleção junto com a psicóloga, a gente que é o detentor da vaga, a gente observa se a pessoa tem o domínio do nome, o domínio do conhecimento, se ela realmente, de alguma forma, conhece o que ela está falando. Embora hoje seja muito mais fácil, com tanta plataforma na auditoria, para desempenhar esse papel da auditoria, seja dentro da operadora, do hospital, seja a prospectiva, seja a concorrente, ou seja a retrospectiva também, ok? Queria saber, já nesses 5 minutinhos, como é que estão as angústias, se estamos melhores, se estamos menos tensos, se as coisas estão se acomodando, se vocês estão se sentindo mais confortáveis. Aqueles que já trabalham, com certeza também aí, né? A gente teve aí alguns exemplos do pessoal que trabalha e que trouxe para nós um relato de que as coisas vão se acomodando. Como elas se repetem, elas vão se acomodando. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta da outra tabela ou do conteúdo que está acompanhando na plataforma? Tá tudo bem? Vamos caminhando. Vou ver aqui no chat. A Isabela falou que está fazendo sentido e ver como exemplos práticos facilita. Obrigada, Isabela. Obrigada. Podemos continuar na mesma metodologia? Alguém quer fazer alguma coisa diferente? A minha ideia é abrir novamente a CBHPM, porque, veja, abrindo com vocês, talvez vocês queiram ver outras coisas. Está tudo se encaixando, Michelle? Ai, que bom, querida. Obrigada. Obrigada pelo retorno. A gente abre a tabela, vai andando por ela, vai fazendo página, que às vezes a gente está estudando, mas não tem tempo de fazer sozinho, aí a hora que está sozinho vem a dúvida. Então, acho que esse momento, apesar de ser bem rápido, a gente consegue, de repente, ajudar vocês em alguma dúvida ali na hora. Posso abrir a CBHPM, andar por ela novamente, e depois eu vou falando dos cálculos. Pode ser assim? Tá ótimo. Ah, a Elaine gosta. Que bom, obrigada. Então eu vou, vamos hoje. Nós temos o nosso último webinar na próxima semana, pós-feriado. Então, por favor, venham, hein? Olha lá, hein? Descansa bastante e apareçam aqui no dia 22, que é a nossa última aula de fechamento, tá bom? E a gente vai falar de materiais e medicamentos. Hoje ainda é honorário médico e procedimentos de saúde. E na próxima já a gente vai falar da parte de materiais e medicamentos, como que funciona, as outras duas tabelas. E vamos fechar, vou mostrar num contrato para vocês, vida real, como é que tudo isso aqui se junta. Belezinha. Para quem chegou depois, a Michele, maravilhosa, e o Kayak também já colocaram os dois arquivos que eu vou abrir aqui, na verdade, para vocês utilizarem. E é lógico, pessoal, a classificação brasileira hierarquizada, ela é publicada a cada 2 anos. Então, hoje nós já temos a 2024, ainda não saiu a 2026. Eu estou trabalhando com vocês a 2012. O que eu posso te afirmar, e eu tenho muito contato com os contratos ainda, são poucas as operadoras que estão com contratos atualizados, com CBHPM atualizada. A maioria ainda usa CBHPM de ano mais antigo, porque com a sinistralidade, com a usabilidade, né, do plano de saúde, as operadoras, na sua gestão, fazem cálculos atuariais. Então, elas conseguem verificar através do atuário qual é o impacto de aumentar ou não o honorário, qual é o impacto ou não das novas tecnologias, qual é o impacto, por exemplo, dos valores de materiais e medicamentos. Então, a justificativa para usar uma tabela mais antiga tem sido essa gestão dos custos assistenciais, a sinistralidade, as novas incorporações, toda uma gestão que a operadora vem fazendo para conseguir torear os seus custos em relação ao que ela recebe de receita, tá? Então, a maioria dos contratos que a gente vê no Brasil, eles ainda trabalham com CBHPM de quinta edição, 2008, 2010, 2012.
e tem alguns planos de saúde caminhando para 2014, 2016, e eu conheço só um plano que tem contrato 2018. E para ajustar esse custo, eles estão trabalhando com as tabelas com deflator. A gente não chama desconto, a gente fala deflator. Então, eu pego todo o valor que a gente tem da tabela e faço com um desconto para qualquer procedimento. Então, no contrato, eu vou ter escrito assim: referência CBHPM 2018 com deflator de 20%, CBHPM 2016 com deflator. São raríssimos os casos, mas no passado, lá para 2008, a gente ainda via acréscimo. Hoje, não mais para a parte de honorários. Mas acreditem, nesse nosso Brasil, para materiais e medicamentos, nós ainda temos tabela com acréscimo, que é uma loucura, né? Assim, já tem um valor exorbitante. Deixa eu compartilhar com vocês, então. Bom, todos preparados? E hoje é dia da CBHPM, pessoal. Vamos lá. Vamos nessa animação aí. Penso que, ó, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 2012, tá? Então, como eu disse, publicada a cada 2 anos, nós já temos até 2024. Eu estou trazendo essa de exemplo, porque é a mediana que a gente vê na maioria dos contratos no Brasil. Ela foi feita também pela Associação Brasileira, que fez a AMB, que nós falamos na semana passada, ok? Aqui eu só estou passando as primeiras folhas, e, de novo, eu vou fazer o convite para que vocês leiam também e folheiem com calma. Mesmo que você não entenda muito nesse começo, ela vai se encaixando ao longo das outras grades que vocês vão estudar, vocês vão ver como as coisas vão se acomodar. Aqui é a forma como foi feita, e aí a gente vai associar as sociedades, né, de especialidades e associações que fazem parte. Estou passando. Lembrem-se que a metodologia de remuneração dos procedimentos que foi alterada. A AMB, que nós vimos no webinar passado, era por especialidade. A classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, ela tem metodologia de anatomia e fisiologia. Ela abre um pouco mais, né, a maneira como a gente faz a remuneração desse procedimento. Então, no capítulo 1, a gente vai ter consultas, clínicos hospitalares, tecidos, células subcutâneas. Então, você vê que cabeça e pescoço, aí eu vou ter lábio, boca, língua, glândulas. Então, eu vou abrindo a anatomia e fisiologia onde ocorre ou onde pode ocorrer o procedimento no nosso pacientinho, ok? Então, é uma metodologia diferente. Então, só para você entender o índice da outra e o índice dessa. Vamos passando aqui, tá? Até a gente chegar nas instruções gerais. De novo, eu vou pedir que vocês também leiam as instruções gerais, também leiam o final de cada capítulo. A diferença da redação da AMB e da CBHPM tem alguns detalhes que foram melhorados e alterados. Algumas mensagens dentro das instruções gerais, elas permaneceram muito semelhantes, ok? Mas a metodologia de remuneração lá na AMB era CH, coeficiente de honorários. Lembra? Um CH equivale a 0,1 centavos de reais, que são determinados dentro do contrato entre as partes. Aqui, pessoal, o que determina a moeda, o índice, na verdade, chama-se porte.
Por isso que eu quero que você leia as instruções gerais. Qual é a definição de porte? As pessoas respondem assim: porte é complexidade. Mas a definição completa não é só essa. Então, aqui no 1.2 da instrução geral, ele fala: o porte é representado ao lado de cada procedimento. Então, ele explica que do lado de cada procedimento eu vou ter o porte, que não vai expressar o valor monetário. Não vai. A gente vai ter uma tabela de equivalência que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eles estabelecem tudo que for de respeito à complexidade técnica, e aqui é a definição de porte. Complexidade técnica, tempo de execução, atenção requerida e grau de treinamento necessário para a capacitação do profissional que o realiza. Então, pera lá. Para eu pensar, qual é o porte de uma cirurgia de neurologia? Qual é a complexidade técnica? Quanto tempo leva a execução? Qual que é a atenção requerida? Qual que é o grau de treinamento e qual é a capacitação do profissional para a execução de um procedimento de neurologia? Isso é porte. Para eu saber se é alto, se é baixo, para eu ter uma ideia. E aqui, pessoal, estou ensinando você a pensar, porque na verdade é mecânico, isso já vai vir pronto para você. Mas é legal para quem está migrando do consultório, migrando do centro cirúrgico, migrando da área assistencial, entender de onde que saiu essa definição, de quem estudou essa questão do porte. Junto com a AMB, o pessoal da Escola de Economia da USP, tá? Também ajudou a formular essa tabela. Então, para entender que realmente foram, né, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas que ajudou a formular essa tabela. Então, pensa que quando você olhar porte, eu não preciso decorar, mas eu tenho que entender que o porte está ligadinho na definição em relação a cada ato que a gente tem do médico, do procedimento, em relação à complexidade técnica, tempo de execução, atenção requerida, grau de treinamento necessário para a capacitação do profissional que o realiza. Beleza? Na maioria das vezes, as pessoas vão falar assim para vocês: você não sabe o que é porte? Porte é complexidade, ué. É o tanto que demora a cirurgia. Entende como simplificou demais a definição? E aí, se a gente é nova, a gente tem medo de dizer não sei, a gente tem medo de dizer estou em experiência, a gente tem medo de dizer não é isso. Mas você já sabe que não é isso. Olha, é sim complexidade, mas tem outras coisas que envolvem o porte. Ah, é? Sim, ó, tá lá na instrução geral no 1.2. Gente, tem pessoas que trabalham há anos e como um conhecimento vai passando de uma pessoa para outra pela metade, sabe assim? Ela também ensina pela metade. Isso é muito normal em todas as áreas. E, como eu falei para vocês, eu não entendia nada de tabela. Eu fui profundamente para estar aqui hoje ajudando vocês a entender e se empoderar e não ter medo de falar. Não ter medo de dizer, ó, eu já sei a tabela, tá na instrução geral, a definição é essa. São divididos em 14 portes, ó, e 3 subportes. Então, é o porte A, o porte B e o porte C. Eu vou mostrar para vocês, ok? Os portes dos atos médicos laboratoriais seguem os mesmos critérios dos procedimentos, mas correspondem a frações de um porte. Quanto aos custos, estabeleceu a unidade de custo operacional UCO. Então, aqui ó, é uma das mudanças que eu vou deixar aqui grafada, para até ficar gravadinho, da outra tabela AMB em relação ao CBHPM. Na tabela AMB, eu lembro que eu comentei com vocês, tem o CO, custo operacional, que é o custo da estrutura que estava sendo discutido, para quem que ficava o valor. Quando mudou a metodologia para CBHPM, eles criaram a UCO, Unidade de Custo Operacional. O que é a definição? Incorpora depreciação de equipamentos, manutenção, mobiliário, imóvel, aluguel, folha de pagamento e outras despesas comprovadamente associadas aos procedimentos médicos. Esse custo foi calculado para os procedimentos de SADT de cada especialidade. Aí aqui embaixo, eu gosto de trazer também esse pedacinho, onde ele fala de custos operacionais referente a acessórios e descartáveis, serão ajustados diretamente
e de comum acordo entre as partes. Por isso que a gente tem outras tabelas de MAT-MED, materiais e medicamentos descartáveis, é outra seara, é outra negociação. Aqui a gente fala de procedimento de saúde. Eu falo saúde porque nós temos o laboratório que não é o médico que faz, certo? Tem uma coleta do técnico, a máquina que faz, mas é um procedimento no paciente prescrito pelo médico. Agora aqui é interessante falar de banda, tá vendo aqui, ó, banda até 20%. Eu tenho alguns alunos que depois acabam, né, ficando, tendo o nosso contato, tira dúvidas, e algumas provas ainda de cálculos, tanto para médico quanto para enfermeiro, e ainda agora tem provas que são via sistema, né? Põe você lá para fazer, põe a provinha. E cálculo sempre é uma coisa que cai, viu, gente? Principalmente em vagas que são assim mais operacionais de auditoria. Então, quando fala de banda, assim, se é CBHPM plena, significa que é o valor total da CBHPM. Mas entendeu-se que por uma questão de mercado, por uma questão de dinâmica mesmo econômica, poderia haver uma dinâmica de uma banda de acréscimo para 20% no máximo e uma banda de decréscimo ou de deflator de 20%. Então, aqui nas instruções gerais, quando você vê algum exercício, fala assim: considere a CBHPM 2012 plena, é porque é o valor total, não tenho nem para cima 20%, nem para baixo deflator de 20%. Só para entender se vocês forem solicitados para fazer algum cálculo ou tiver essa palavra, e às vezes a gente não entende naquele momento. É isso, pleno. Pleno não tem acréscimo. E banda pode ser uma banda até 20% acima e uma banda até 20% para baixo, decréscimo, que a gente fala deflator, tá bom? Mas eu volto a dizer que, comercialmente falando, é exatamente o que está escrito aqui. Há uma negociação livre entre as partes. Duas partes, pessoal, contratado e contratante, negociaram, assinaram, a legalidade está posta, né? Vale, está vigente o que está ali contratualizado. Então, o contrato ele é soberano. Nesse sentido, nós como profissionais que trabalhamos dentro da auditoria, a gente tem que ter o acesso a esse contrato, ok? Então, ou numa área de trabalho, ou num local onde vocês possam acessar. Existem operadoras que têm regras diferentes para o acesso ao contrato, então é importante vocês entenderem como que vai ser o acesso de vocês no contrato. Eles têm medo da LGPD, medo que vaza informação comercial, tem muita coisa envolvida. Mas é importante você saber que é a sua ferramenta de trabalho, né? Essas tabelas que nós estamos estudando aqui, todas elas estão inseridas dentro desse contrato. Aqui, nós vimos lá na outra tabela, nós temos também a parte de urgência e emergência, só que a redação ficou um pouco melhor e houve mudança no horário. O horário daquela outra tabela MB era 1, na CBHPM mudou. Então, atendimento de urgência e emergência, os atos médicos praticados em caráter de urgência ou emergência terão um acréscimo de 30%. Então, o percentual ficou o mesmo. Em seus portes, nas seguintes eventualidades. No período compreendido entre 19 e 7 horas do dia seguinte e em qualquer horário, no sábado, no domingo e feriado. Ok? Então, mantido o acréscimo, foi discutido, né? A gente até discutiu essa questão de urgencializações. É importante a gente olhar se o prestador que a gente está trabalhando, se a equipe que a gente está auditando, se há uma recorrência de urgencializações. Urgência não é igual para todo mundo, então todas as gestantes não podem ter eclâmpsia, todas as gestantes não podem ter sangramento, né? E aí, sempre a mesma equipe, sempre a mesma patologia. A gente também tem otorrino, né? Eu já peguei casos de toda a amígdala à noite. Por que toda amígdala é à noite? E assim, qual é a urgência de amígdala, gente? Vamos combinar, né? Pode ter, lógico que pode ter, mas todas as amígdalas são agentes? Outro dia, um aluno trouxe a urgência de urétero. Todas as uréteros que ele pegava também estavam urgencializadas. Então, a gente tem que ter esse feeling, sabe? Isso não tem no slide, isso não tem no livro, é no dia a dia. Eu gosto de trazer esse exemplo porque
A gente não acha isso na literatura, mas a gente acha isso na vida, trabalhando. E, mas você está denegrindo, você está, de alguma forma, falando mal da patologia. Não, eu estou constatando. Você vai lá e pega uma amostra. Todos os procedimentos são urgências daquela patologia e vale a pena dar uma olhada, não vale? Porque, gente, todos os pacientes têm. É igual exames autogerados. Vocês sabem o que são exames autogerados? Alguém sabe? O pessoal que já trabalha deve saber. Não? Ninguém quer falar hoje? Está todo mundo quietinho? Exames autogerados. Pessoal, quem aqui já foi, por exemplo, em cardiologista, que você já chega, entrega a carteirinha, faz e todo mundo faz eletro? Todo mundo. Quem foi em ginecologista, que todo mundo faz, mas eu acabei de fazer a. Como chama, gente, o exame? Nossa, feminina? Nossa, me fugiu. Acabei de fazer o. Papa Nicolau? O Papa, opa, obrigada. Menina, me sumiu completamente. Exatamente. Mas vocês nunca foram em lugares que todo mundo colhe Papa? Não tem uma, você já entra, você nem passa pela médica antes, já tem a salinha todo. Mas eu acabei de. Não, mas aqui você tem que coletar. Nananana. Então, assim, a gente chama isso de exames autogerados. Você tem que olhar, porque, gente, 100% das pacientes precisa coletar ao mesmo tempo em todas as consultas, papa. Às vezes a queixa é até outra, né? Enfim. Então, são coisas que no dia a dia a gente vai aprendendo. É a vivência. E lembre-se sempre, nós estamos aqui para confrontar informações, não para achar, não para julgar, é confrontar. Isso aconteceu, isso está escrito, isso realmente procede, isso está tecnicamente justificado, isso tem evidência, eu tenho literatura, está no protocolo, é recorrente, eu tenho uma amostra de 1 mês, de 2 meses, eu estou observando isso há 3 meses, eu tenho uma amostra de tantos casos, eu tenho uma amostra de tantos dados, e aí não é você pessoalmente falando, mas os dados, os respaldos, os subsídios, as informações. Por isso que é tão importante a gente conhecer as tabelas profundamente, ok? Descendo aqui, ó, a gente tem as normas gerais, então esse texto mudou também em relação à outra tabela que nós vimos. Então, aqui, ó, os portes atribuídos a cada procedimento cirúrgico inclui os cuidados pós-operatório. Não sei se vocês vão lembrar, mas se olhar a gravação, se vocês olharem o PDF que a gente disponibilizou, essa redação na outra estava escrito pré e pós. E agora aqui nesta foi modificada para pós-operatórios. Tirou o pré, ok? Relacionados com o tempo de permanência do paciente no hospital, até 10 dias. Foi mantido, lembra? 10 dias lá, aqui está mantido 10 dias após o ato cirúrgico. Esgotado esse prazo, a valoração do porte passa a ser regida conforme os critérios estabelecidos para as visitas hospitalares, e ele ainda mostra o código 10, 10, 20, 19. Você pode falar de 2 em 2, tem gente que fala 1.01.02.01-9. Normalmente, quando alguém pergunta para a gente, eles falam muito rápido. Quando eu comecei a trabalhar, cara, olha o 10, 10, 20, 19. Eu, calma, 10 o quê? Ah, não, olha o 10, 10, 12. Eu, olha o quê? Ah, cara, é código de consulta, de visita, super comum. Mas eu era nova, então, assim, pede para a pessoa falar devagar, olha com calma, não tenha medo de não entender o código, sabe, pessoal? As pessoas elas estão ligadas no automático, às vezes a gente está começando a trabalhar e elas querem uma resposta rápida, e elas falam rápido como elas que estão há 10 a 15 anos, né? E de novo eu venho com aquele discurso, né, pessoal? Todo mundo já começou, vamos ter empatia com quem está chegando, tá bom? Nós temos a parte do procedimento por vídeo, que também é bem interessante, eles deram uma esmiuçada nessa redação. Então, procedimento por vídeo é algo que você tem que olhar como estará no contrato, então eu posso ter uma taxa de sala que já cobre o vídeo, eu posso ter uma taxa de equipamento do vídeo, lembra a tabela 18, eu posso ter uma taxa de uso,
Eu posso não ter essa taxa porque o médico não traz mais o equipamento e o hospital que fornece. Então, nós vamos ter negociações variadas quando for o tocante a procedimento por vídeo, ou com equipamento, ou com fibra ótica, enfim, né? Laser. Então, são importantes itens que você tem que olhar como estão dispostos o pagamento no contrato. Aí você lê a instrução geral aqui e olha o que tem no contrato. Pode ser que a gente tenha uma instrução para laser, uma instrução para fibra ótica, uma instrução só para o vídeo, uma instrução só para uro, uma instrução só para outra patologia, ortopedia. Vai ter uma variação muito grande entre os contratos, ok? As valorações do ato cirúrgico. E aqui, pessoal, também foi melhorado um pouquinho a questão da redação, a maneira como está descrito. Mas a gente precisa, de novo, ter calma, que isso a gente vai se acostumando, e olhar com calma a instrução geral e olhar com calma como que é a negociação do nosso contrato, da nossa operadora ou do nosso hospital. Às vezes, acontece das operadoras e os hospitais mudarem um pouquinho a redação que está dentro da própria revista ou dentro da própria tabela. Então, aqui falando de vias de acesso, 50% para cada um dos médicos, desde que não haja um código específico para o conjunto. Então, vou ter que olhar com calma. Diferentes vias de acesso, aqui está colocando 70%. Bilateralidade, então olho direito, olho esquerdo, a incisão, a primeira vai ser 70, se for a mesma, na segunda vai ser 50, mas isso é muito diverso de um contrato para outro e muito diversa a regra de uma operadora para outra. Mas eu peço calma, devagar, vocês vão se acostumando com as cirurgias que se repetem, os códigos que são pedidos, a forma como se paga e como se remunera. Tantas vezes você vai ver as mesmas cirurgias abdominais, as mesmas cirurgias nasais, as mesmas cirurgias oculares, que elas vão se repetir e você vai se habituando à forma que é paga. Importante, o valor já sai direto dos programas, ok? Mas lembrem-se, como já aconteceu comigo, que às vezes tem um paciente especial, ou alguém que você, ou uma conta que está dando um problema no lote, ou é muito grande, ou valor muito alto, e pode ser que você seja requerido como auditor a olhar lá no hospital, ou fazer uma retrospectiva, pegar todo o pontual e olhar tudo de novo. Pode acontecer. Então, é importante você saber como que se faz o código, de que maneira que a gente faz esse código, tá bom? Os auxiliares, então, nós temos aqui a regra, que permaneceu igual na 2012, mas a partir da 2018, a gente já tem um quarto auxiliar. Então, a regra, até a 2016, o primeiro auxiliar ganha 30% do valor de cirurgião. O segundo e o terceiro ganham 20% do valor de cirurgião. A partir da 2018, essa regra de auxiliares de cirurgia incluiu um quarto auxiliar e mudou todos os parâmetros de percentual. Isso, de novo, a máquina, né, vai fazer toda essa conta. Nós vamos fazer um exemplo aqui dessa, mas é só para você saber que a partir de 2018 nós tivemos modificações no item de auxiliares de cirurgia. E uma coisa importante que eu queria trazer aqui tecnicamente, né? Vamos fazer um exercício já. A gente vai olhar procedimento e vai olhar quantos cirurgiões, qual cirurgião, quantos auxiliares tem. E aí depois a gente tem que seguir a regra aqui em relação ao percentual de cada auxiliar. Aqui na acomodação, pessoal, nós temos o que eles chamam de acomodação superior, né? Então, nós temos alguns procedimentos que, pensando em tabelas superiores, se o seu plano de saúde é apartamento, pode ter esta regra de dobrar o honorário. Então, aqui, ó, para os planos superiores por operadoras, diferentemente do previsto do citado no 1.5, aí a gente tem que ir lá no 5,
A valoração do porte pelo dobro de sua quantidade nos casos de paciente internado em apartamento ou quarto privativo em hospital dia ou UTI. Então, a gente precisa olhar, quando eu for trabalhar na operadora, peraí, então, quando eu estou fazendo uma conta, aqui, apartamento, quarto privativo, UTI e hospital dia dobra o honorário do cirurgião, dobra o honorário do médico, dobra o honorário da equipe, ou é só do cirurgião, ou é só do médico. Então, a gente precisa olhar esse detalhe da regra, ok? Veja se vai mudar de tela para mim aqui. Eu vou mudar uma tela para vocês, antes de entrar no capítulo 1. O capítulo 1, ó, 10, 10, 10, 12, em consultório, consultas, então é 2B. Em domicílio, 3A. Em pronto-socorro, 2B. Onde que a gente vê essas letrinhas? Lembra que nós vimos na instrução geral 14 portes, A, B e C. Toda CBHPM, você pode comprar ela virtual, eletrônica, e você pode comprar fisicamente impressa. Embora todos nós aqui, de alguma forma geral, dos profissionais de saúde, a gente acaba compartilhando estes arquivos, como eu fiz hoje com vocês, e comumente aí, inclusive na internet, você acaba baixando os arquivos também, ok? Mas a MB preconiza que seja comprado pessoa física ou pessoa jurídica, é importante eu te falar isso, ok? Veja se vai mudar aqui a telinha, veja se mudou para mim, por favor. Mudou. Tá no comunicado já, oficial. Ótimo, excelente. Então, pessoal, esse comunicado oficial e essa tabelinha que eu estou olhando aqui, ela vem junto com a CBHPM de cada edição. Então, quando nós começamos a olhar ali, capítulo 1, consulta, 2B, consulta em consultório, custa 2B. A gente vai olhar aqui, 2B, na 2012 é 67,82. Então, se eu estou no consultório, se o meu contrato é 2012 CBHPM com a operadora, cada consulta que eu atender será o valor de 2B, porque esse é o meu contrato. E assim a gente vai olhando todos os procedimentos aqui, valor a valor. Embaixo, no rodapé, já vem o valor da UCO, né, que nós vimos lá, unidade de custo operacional. Esse valor já vem estabelecido fixo em cada publicação. Aqui a gente vai usar a UCO para fazer um cálculo quando a gente tiver os procedimentos que têm custo operacional. Lembrem-se que eu tenho procedimentos que têm custo operacional e tenho procedimentos que não têm custo operacional. Nós vamos ver os exemplos aqui. Se eu tiver custo operacional, anota no seu caderno, só para você saber, porque lembra que a máquina já vai fazer tudo para você. Já deixa aberta aí a calculadora, nós vamos fazer alguns exercícios, que na verdade é UCO vezes CO, tá bom? Então eu olho aqui o valor dos procedimentos. Às vezes, pessoal, no meio dos 2 anos, lembrem-se que em um momento eu abri o site da MB, dentro da MB tem um grupo técnico que chama Câmara da CBHPM. Ela recebe solicitações, por exemplo, das sociedades especialistas para aumentar. Eu sou otorrino e eu quero que um procedimento saia de 4A e vá para 5A. Ele passa de 191 para 254,34. Solicita que seja melhorado esse honorário. Então, a sociedade marca essa pauta, faz uma apresentação na Câmara, e essa Câmara tem uma votação. Quem participa, a ANS participa, a Unidas representando as autogestões, a Unimed do Brasil representando a cooperativa médica. Eu já tive presente uma vez acompanhando essa Câmara. A FENA Saúde, as seguradoras e a medicina de grupo abrange. Então, a sociedade vai lá e defende, e pede. Criação de código também é nessa Câmara que faz esse pleito. Toda mudança de códigos e valores dentro da CBHPM, a Câmara da CBHPM tem uma pauta aonde pode ser defendido esse pleito e pode ser votado. Então, pode ser que eu tenha, durante os 2 anos
de validade no meio do caminho, alguma extraordinária que a gente fala. Não é comum, tá, pessoal? Mas pode ser que aconteça sim, tá bom? Eu vou voltar para a CBHPM completa, veja se voltou. Voltou? Mudou? Sim. Aqui também eu queria chamar atenção para as instruções do capítulo de anestesiologia. Lembra que tem uma tabela fixa aqui dentro. Então, aqui é o honorário do anestesista e as situações de anestesiologia que vocês precisam ler, é super importante. Então, no procedimento, se o porte tiver escrito que é 1, ele vai ganhar 3A. Lembra? Aí eu olho onde é 3A, eu olho aqui onde é 3A 109,67. Então, para os procedimentos que tiverem anestesista, eu já tenho essa tabela fixa. Às vezes no contrato eles mudam, tá? Também eles mexem aqui, porque se as partes concordarem, eles acabam mudando, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo bem, beleza. Então, aqui, ó, eu vou. O que que eu fiz, na verdade? Eu gostaria que você, se você tiver calculadora no seu celular, caneta, lápis aí, a gente dá uma treinada em relação ao que nós fizemos na aula passada. Da mesma forma, a gente vai ter que fazer cálculos, né? Só para entender quanto custa o valor do procedimento para a operadora e quanto custa o valor para cada profissional. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de cada, de cada capítulo para a gente só mostrar para vocês de novo aí como é que a gente faz esses cálculos. Mas é bem mais tranquilo, né? Tem gente que acha que a MB é mais fácil, tem gente que acha que a CBHPM é mais fácil. Então, vale a pena você fazer junto comigo, pelo menos um ou dois, só para você pegar a mão, e eu sei que a máquina vai fazer isso, né? E, de novo, eu peço que você leia a instrução geral e o final. Quais são os elementos de cálculo, né, da CBHPM? Os elementos de cálculo são muito parecidos com a outra, mas a gente muda a metodologia. Então, eu vou ter o porte aqui, vou ter custo operacional, vou descendo aqui para mostrar para vocês, conforme vai mudando o capítulo, ok? Eu vou ter número de auxiliares, tá vendo aqui, ó? Porte, custo operacional, e esse aqui não tem número de auxiliar. Deixa eu pegar um que tem os três. Vou pegar esse aqui, ó, a enteroscopia. A enteroscopia, ó, é 7A e o custo operacional é 63,139. Minha orientação para vocês: façam do jeito que está escrito na revista. Não arredondem nem para cima, nem para baixo, tem três casas. Deixa desta forma, porque imagina se você pega um procedimento que acontece 1.000 procedimentos por mês. Imagina 1.000 procedimentos vezes 10 meses. E se você arredonda todos? Isso dá um valor monetário porque a quantidade, o volume é muito grande. E é um risco. Então, deixe que a máquina faça isso. Procurem não fazer arredondamentos. É uma recomendação, mas fica a seu critério, ok? A enteroscopia, ó, é o 40, 20, 11, 47. E é 7A, ele tem um custo operacional de 63,139, e ele está dizendo que eu preciso de um auxiliar para fazer esse procedimento. Bom? Aqui, como é que a gente vai fazer o cálculo, na verdade? A gente vai pegar 7A, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, eu espero que alguém me ajude, ou vai colocando no chat, ou vai conversando comigo aqui. Depois eu vou fazer um separadamente. 7A, pessoal, quanto que é 7A? Vamos olhar aqui. 7A, anota aí, é 412,60. Beleza. Quem que vai ganhar 412,60, pessoal? É o médico, né? É quem está fazendo o ato. Agora, eu tenho o custo operacional, 63,139
Vezes quem? Quem que a gente faz vezes o custo operacional? Que eu te contei que é uma regrinha fixa. Vê quem me responde aqui. Isso, o cirurgião vai ganhar 7A, Ana, certinho. E 63,139 é o custo operacional deste procedimento. Como é que eu faço essa conta? Vezes a UCO. Lembra da UCO aqui no rodapé? É a regra fixa. Qual que é a UCO da nossa revista? 14,33. Então, você vai fazer 63,139 vezes 14,33. Beleza? Faz aí, deixa guardadinho. Beleza, mas ele está dizendo que eu tenho um auxiliar aqui para fazer essa enteroscopia. A regra é um auxiliar, o primeiro auxiliar, 30% do valor do cirurgião. A UCO, Elaine, vamos voltar aqui para você. A UCO é aqui, ó, unidade de custo operacional que está no rodapé, tá vendo aqui? E a UCO, eu vou voltar aqui para você, Elaine, só para depois você dar uma olhadinha. Aqui nas instruções gerais, você está comigo, Elaine? Só vou te mostrar, tá bom? Eu tô sim, tô ouvindo. Tá, beleza, ó. Aqui nas instruções gerais, deixa eu só tirar essa caixinha. Ó, nas instruções gerais, nesse pedacinho, ele está explicando, ó, estabeleceu-se a unidade de custo operacional, não sei se você está conseguindo ver, Tô sim. que incorpora depreciação de equipamento, manutenção, mobiliário, aluguel, folha de pagamento e outras despesas comprovadamente associadas. Então, tem alguns procedimentos que o Instituto de Economia entendeu que precisava pagar água, luz, precisava pagar o recurso humano. Então, eles fizeram uma fração para ter o custeamento para fazer esse procedimento no paciente. Então, não são todos os procedimentos que têm unidade de custo operacional e custo operacional. São aqueles que as sociedades estudaram e entenderam que precisa de um dinheirinho a mais para acontecer esse procedimento médico, para ele ser realizado. Sabe como se fosse uma taxinha para cobrir custos? Entendi sim. Obrigada. Ai, que linda! Fico feliz. Adoro, adoro. Vamos lá para a enteroscopia. Então, vamos lá. Alguém me ajudou? 7A, qual que é o valor do 7A do cirurgião? 412,60. Perfeito. Se eu tenho um auxiliar, Elaine, a regra do é 30% do valor do cirurgião. Quanto que dá 30% do valor de 7A? Eu fiz aqui, deu 123,78. 123,78. Alguém confere com a Mi? Vamos ver? Acho que alguém fez aqui no A chat. Ana Márcia confirmou. Sim, também. Confirmou. Deu certo? Beleza. Então, quem vai ganhar 123,78? O primeiro Primeiro auxiliar. auxiliar. Beleza. E a UCO, quanto que deu? 63,139 vezes 14,33. 904, deixa eu fazer a conta. E aí, você, por favor. 639 vezes 14,33. 904,78. Isso, muito legal. Olha que legal. A Vanessa colocou todos os números, achei legal, Vanessa. E a Mi colocou até o 78, tá? Quando for uma prova, alguma coisa, acho legal colocar todos os números, tá bom? Ah, é? Então eu Porque vou colocar 104,78,18,7. isso, sabe assim, para a pessoa que está corrigindo, falando, poxa, ela não arredondou por conta própria. A gente tem a regra numérica da matemática, mas eu vou contar para vocês, quando eu estava no sistema Unimed, a gente fez um estudo de 1 ano por centavos. E uma operadora ia perder 1 milhão se a gente arredondasse. 1 milhão. Porque a frequência sequência da curva A daquele procedimento que arredondou era muito grande na região dela. Em outra região, não, mas na região dela ia fazer diferença de 1 milhão. E nós não fizemos essa regra. Olha que legal. E foi o setor de auditoria que fez isso. Então, gosto de trazer esse exemplo. Para quem que vai R$ 900 agora? Para o hospital? Para o médico? Acho que é o custo hospitalar, não, Dom?
Hospital? Então, né? Alguém escreveu instituição. Legal. Gente, isso é muito negociado no mercado, tá? Pode ser 50-50, sabe? Metade para o hospital e metade para o Depende médico. do que está no contrato? Depende do que está no contrato. Isso é uma relação do hospital com a equipe médica, ok? A equipe médica pode dizer assim, ó, para fazer enteroscopia, eu vou te dar tudo. Você não vai levar nada, você vai levar só seu corpício e sua inteligência. Então eu quero custo operacional para mim. Porque eu estou pagando água, luz, recurso. Você entende? Então começa-se a negociar hotelaria, negociar sala, negociar equipamento, negociar recurso humano. Deu uma mudada no mercado em relação a este item, ok? Então, eu acho que se alguém te perguntar de quem é o custo operacional, está isso na prova, alguém te falar isso, você vai responder: depende do contrato. O custo operacional pode ser negociado entre o hospital e a equipe médica, pode ser negociado somente para o hospital para custear todas as despesas para o ato do procedimento, mas isso eu tenho que verificar no contrato qual foi a negociação. Esse é o jeitão de responder. Agora, teve um tempo no passado, eu tenho amigas que fazem auditoria antes de 2000, na Volkswagen, antes até da criação da agência. E o custo operacional era do médico. Era uma outra cultura, era um outro momento. Era uma regra isso. Isso foi mudando conforme a gente viu também a mudança e a dinâmica. O Lucas, outra manobra do contrato é a equipe médica exigir uma taxa de seus equipamentos. Isso é verdade, Lucas. Lá, quando nós vimos na instrução geral, o Lucas trouxe uma coisa que eu falei muito rápido ali, mas os médicos, quando ele leva a sua fibra ótica, quando ele leva o seu laser, quando ele leva o seu equipamento, ele negocia essa taxa do equipamento com o hospital. E aí o hospital vai verificar se ele vai repassar essa taxa para as operadoras ou não. Super joia, Lucas. É isso aí mesmo. Você está coberto de razão. Tudo bem, pessoal? Então, olha que interessante a gente raciocinar. Veja como é linda a auditoria, você raciocina, você não faz só conta. Você fala, é por isso, é por aquilo. Agora eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Deixa eu olhar aqui uma coisa que acontece no dia a dia. Vamos ver o que vocês vão me responder. Esse aqui é bem, bem legal. Eu tenho uma laparoscopia. Tá falando do quê? Tá vendo aqui, ó? 40, 20, 11, 63. Laparoscopia. 5B, e colocou 30.410. E está dizendo que para fazer uma laparoscopia, usa não, desculpa a palavra, precisa de um auxiliar. E se eu precisar de dois? Será que numa laparô eu posso precisar de dois auxiliares? Pode acontecer alguma coisa lá na laparô que eu vou precisar de ajuda, que eu vou precisar de dois auxiliares no centro cirúrgico? Pode. Pode. Muito bem. Eu gostei desse pode. Esse pode foi super sério. E acontece. Gente, quando isso acontece, você está diante de uma laparô que, na CBHPM, que está no contrato, no 40.20.11.63, está dizendo que eu preciso só de um auxiliar, mas eu precisei de dois auxiliares. O segundo auxiliar pode ou não pode ser glosado? Já aconteceu o procedimento. Eu acho que depende da justificativa, né? Eu ia falar a mesma coisa. Muito legal. Exatamente. Agora, vamos lá, vou mais profundamente. A justificativa para ter um outro auxiliar que aconteceu, que rolou alguma coisa punk ali no centro cirúrgico. Como é que vocês pagariam para aceitar essa justificativa? O que você acha que precisa ter na justificativa? O que é uma boa justificativa? É fazer uma via aberta. Foi obrigado a fazer uma via aberta. Por exemplo, né, Antônio? Isso. Por exemplo. E eu preciso anotar tudo isso de uma forma bem detalhada, né, Antônio? Sim, vai precisar do anestesista também. E olha que legal, ele já trouxe o anestesista. Na Laporô está escrito que tem anestesista aqui do lado, pessoal? Não. Não. Não, Mas aí olha uma que. dúvida. Mas eu já Pode não falar. mudaria o código de laparoscopia para laparotomia? Muito bem! Olha como a gente tem que pensar outras vertentes.
Se eu pedir a laparoscopia para 5B, 30, um anestesista, mas eu tenho um outro código, ok? Que Sim. corresponde o que aconteceu ali no centro cirúrgico, sim, eu posso fazer essa adequação. É uma adequação técnica. Tá, e agora vai uma dúvida. Eu vou faturar, vou ver se as duas coisas? Ou vou considerar a segunda e vamos esquecer a primeira? E aí? Muito bem. Alguém quer arriscar? Eu arriscaria que é o código que pagaria mais, né, de valor maior. O outro eu acho que estaria meio que, entre aspas, né, embutido no valor maior. Mi, é o racional que o Berthier trouxe. O que acontece na vida real? Não me entendam mal, eu só estou dizendo o que acontece. Sempre se joga um código mais alto. Para que esse código, primeiro, remunere melhor o médico, mas que ele possa também corresponder ao que aconteceu na cirurgia. Mas não basta só mudar o código, sabe, Mi? Precisa estar justificado e anotado e corresponder de fato àquele código. Então, eu precisei de mais um auxiliar, eu precisei do anestesista, aconteceu isso e tal. O que a gente vê é uma pobreza nessa descrição, sabe, Mi? Aí o auditor fica refém, porque quem já operou, que nem o Antônio, né, já me falou, acho que na outra aula, a gente olha uma descrição, a gente fala, meu Deus, foi punk isso. Só que não foi descrito. Como é que você vai pagar um negócio que ele não escreveu detalhadamente? Nós precisamos remunerar baseados em confronto de informação. Uhum. Então, infelizmente, a gente tem ainda problemas de anotação, descrição detalhada. E posso falar, já aconteceu comigo. Eu estar do lado do médico, do lado da enfermeira e falar: eu tenho certeza que usou isso, mas não está escrito. Eu não posso pagar alguma coisa que não está descrito, que não está checado, que não está devidamente justificado. Isso, eu não tenho respaldo. A vida real do centro cirúrgico, eu sei que você fez. Mas como você não me anota? E eu ainda dou alternativas, tá, gente? Não sei vocês, o Antônio, a galera que já trabalha. Às vezes o cirurgião não anotou, mas eu vou olhar se o auxiliar anotou. Eu olho se é anestesista. Eu começo a caçar em tudo, porque alguém tem que ter anotado alguma coisa diferente. E se eu É. vejo que tem outros profissionais que detalharam, eu considero. Oi, Antônio. Então, o que não está escrito não existe, né? Exato, né, Antônio? Por mais que a gente saiba que na vida real aconteceu, né? Mas não. A nossa premissa de auditor não é achar, tem que estar confrontado, tem que estar registrado. E Mi, te respondi? Sim. Tá bom. Olha que discussão legal. Foi boa, né? Nossa, perfeito, é muito boa, Foi muito muito prática. legal. Auditoria é registro, Mara maravilhosa! É isso aí. Não tem jeito. Mas eu gosto de trazer vida real, né? Às vezes a gente precisa olhar o prontuário como um todo, sabe? Olhar o técnico, olhar o auxiliar, olhar. Eu tento negociar com algum tipo de adendo, mas se a prática de descrição continuar é pobre em detalhes, passo a glosar. Lucas, eu te entendo. É uma auditoria educativa. Você chega e fala: olha, dessa vez eu achei assim, assim, assado. Os próximos casos eu vou glosar. Você precisa de um treinamento. A gente pode oferecer treinamento como operadora, viu? Ele é meu credenciado? Ah, é obrigação do hospital. Não, não é só obrigação do hospital. Você credenciou ele para atender o seu paciente que está com a sua carteirinha. Você é co-solidário, você é corresponsável. E por que a gente não pode ser junto do nosso prestador? Por que a gente não pode ajudar a melhorar? Por que nós não podemos ser auditores educativos? Entende? Por quê? Onde está escrito? Você está ajudando o paciente, você está ajudando a operadora, você está ajudando o setor saúde. Então, eu tenho uma visão mais ampla, sabe, da nossa atividade. Mas o Lucas está certo. Às vezes não vai pelo amor, vai pela dor, sabe? Porque a recorrência do erro, a gente precisa melhorar a qualidade da assistência e melhorar a qualidade das anotações. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigada, Antônio. Acho que foi mega legal. Tudo bem, fizemos um exercício prático aqui, foi muito legal. Eu queria só mostrar aqui a fração, ó, é um exame, por exemplo, então é a fração do porte. Então, é um pedacinho do porte que paga o exame laboratorial, mas a conta é a mesma. E aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu estou passando só
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porte anestésico a gente já falou, né? Então, na verdade, eu vou olhar dentro da tabela do anestesista, aquela tabela fixa que está na página 126, aqui dessa tabela. Deixa eu só olhar mais um exemplo que é muito parecido do que a gente conversou na MB, para a gente ir encaminhando para o final. Só um minutinho, que eu queria falar das imagens, tá? Imagem, pessoal. Colégio Brasileiro de Radiologia, ele publica os procedimentos, o valor do filme para os procedimentos, mas dentro do contrato eu vou ter o filme que será consensuado entre as partes, tá? Então, eu queria só mostrar um que tivesse filme aqui, só para vocês olharem, porque a conta e a forma de fazer é a mesma da MB. Operacional. Eu vou só procurar aqui um que tenha filme. Peraí. Estou passando, né, folheando para vocês, mas o Colégio Brasileiro de Radiologia publica, e aí, entre as partes, a gente vai fazer a multiplicação do filme em relação ao filme que está no contrato. E o filme, pessoal, ele entra dentro do valor total do procedimento que será cobrado da operadora. A operadora não paga o filme separadamente, ela entra na conta, tá? Então, isso não muda em relação a MB e a CBHPM. Eu estou só folheando aqui a nossa CB para a gente. Não estou fazendo nada demais. Aqui. Ó. Aqui são os capítulos que a gente está passando. Eu estou no capítulo 3. Começa com 3, é capítulo 3. Esse é um jeito que eu decorei, mas cada um mexe na tabela, no localizar, no Ctrl F. Hoje eu já tenho até plataformas pagas, sabe? Aplicativos pagos. Eu não faço propaganda de nenhum, mas os alunos me trazem que eles compram, acham no Google e usam no dia a dia, enfim. Dentro das operadoras também pode ter plataformas que eles também já deixam disponíveis em Note para vocês, em laptop que vocês vão usar. À distância também, às vezes tem alguma plataforma que já fica disponível para o auditor. Então, não é uma coisa que você tem que comprar, que você tem que pagar do seu bolso, mas às vezes o valor é pequeno e os médicos acabam comprando esses aplicativos, enfermeiros também, tá? Mas como eu falei para vocês, vocês não vão fazer essa conta já vai estar pronta na plataforma e ela é muito semelhante. Deixa eu ver se alguém está me perguntando coisa. Eu tenho que negociar. Se quisermos comprar uma física, é melhor comprar a mais recente, porque os contratos mudam muito de. Então, eu não recomendo, viu, Lucas, comprar a mais recente, e eu recomendo você continuar aqui, ó. Por exemplo, se você tem um grupo enorme aqui, eu tenho certeza que as meninas que estão aqui, os meninos, os profissionais, eles têm CBHPM aí de todos os anos. Então, a gente acaba, como é que fala? Compartilhando nos apps a física. Mas eu acho que se você quer comprar a mais vigente, a gente tem poucos contratos com a mais vigente. Como eu comentei com vocês, eu vi pouquíssimos contratos com CBHPM a partir de 2016. A gente tem, mas são poucos. A maioria é 2012? A maioria é entre 2008, 2010 e 2012. Tá. A maioria, ok? Mas eu já tenho, sabe esses planos mais novos? E às vezes regionais, eles estão fazendo já alguns contratos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me fez uma pergunta de faturamento no Zap e ela falou: Carlinha, estão usando a 2018 aqui. Eu falei: sério? Quantos planos? Ela falou: só um. Um hospital imenso aqui de São Paulo, tem mais de 30 planos que atende. Ela falou assim: só um está atendendo em 2018. Então, assim, é bem pouco mesmo, porque onera muito o valor, sabe, Mi? Você imagina, eu tenho 50 mil vidas, eu vou pagar com porte todos de 2018. O valor é muito mais alto, né? Então, eu não tenho muitas operadoras que conseguem arcar com um valor mais alto, tá? Aqui. Esse capítulo é o de medicina nuclear. Então, tá vendo aqui o filme?
A UR, né, a gente não vai usar, já vem no contrato, que é a unidade de radiologia, sabe? Para os procedimentos que tem radiologia. Mas o valor do filme eu vou multiplicar pelo valor do filme que estiver no meu contrato. Então, só para mostrar que é igualzinho a outra revista, se o valor do filme for R$19,40, que é o valor do filme de 2006, que eu tenho bem decorado, porque tem uma operadora que usa até hoje valor de filme de R$19,40, multiplica pelo 0,600, é legal colocar assim, e você vai ter o valor do filme. Olha o valor de 2A, custo operacional você já decorou, que é UCO vezes CO, e aí você consegue ver o valor total da angiografia, que será cobrado do hospital ou da clínica para a operadora. Então, a gente soma tudo e tem o valor total do procedimento. Tudo bem? O que vocês acharam? Mais difícil, mais fácil, mais ou menos? O que vocês acharam? Alice, Lucas. Alice é um plano de saúde bem novo. Se bota no Google que você vai ver. Ela começou como uma startup e já está bem consensuado, é bem moderno. Normalmente as vidas, né? Os beneficiários são bem jovens, Lucas. É bem novo. Olha que legal, Bertie, bonitinho, legal. Pessoal, vocês gostaram mais da CB ou gostaram mais da MB? Ou achou tudo igual? CB, porém, tem que prestar muita atenção nesses cálculos aí. Legal, Lid. Eu acho que vocês têm que treinar, tá bom? Pega os cálculos, assim, coisa boba mesmo, né? E faz as continhas, sabe? Só para você aquecer. E hoje todos os planos têm um programa que já vai estar isso tudo pronto, né? Sim, amiga. Ó, o que eu te arrisco a dizer, sabe cidade bem pequenininha? Tipo a minha. Ai, não sei. A minha também. Pois é, às vezes o enfermeiro que faz tudo isso, mas o que eles fazem nas cidades bem pequenininhas? Pega o mocinho da TI e faz uma tabela dinâmica. Ah, tá. Aí no Excel faz isso rapidinho. Ele vai lá para meter. Outro dia eu estava dando aula para um Deve médico. ter aquele arrasta ainda, né? Deixar a forma Isso, já deixa prontinho. e vai de arrasta. E vai de arrasta. Eu tive uma aula e estava um médico e ele era muito rápido. Menina, ele era do SUS. Ele fez a tabela dinâmica em 5 minutos. Eu falei, oi? Ele falou, já fiz. Eu falei, como assim você já fez? Ele falou assim, eu montei uma dinâmica aqui, eu já fiz em 5 minutos. Eu falei, mas é uma pessoa que gosta de Excel, Ultra, né? Eu não sou Ultra no Excel, né? Mas tem gente que gosta. Então, todo o programa já faz, viu? E ou eles compram o programa, ou eles fazem o Excel. Eu trabalho só com a CB. Ah, sempre tem um aprendizado. Amei a aula. Ai, Lucas, obrigada. Gente, obrigada pelo tempo. Gostaram desta maneira? Posso continuar fazendo aula assim, prática? Vocês leem, aí a gente abre, discute, faz exercício. É uma horinha que voa, a gente nem vem. Obrigada, Mi. Quero que vocês coloquem isso na super dinâmica. Coloquem isso na avaliação para mim, tá? Não estou falando para vocês elogiarem, mas falem que é legal, que a metodologia é boa, que é legal, porque aí eu continuo. A Carolina, adorei, pode escrever, adorei também, né? Maravilhosas. Ah, linda, obrigada. Que bom, obrigada, Gisele. Pô, meu coração fica super aquecido e eu fico muito feliz. E lembrem-se, as coisas vão se acomodando, né? E façam amizade, faz amizade com o Lucas, faz amizade com a Mara, com o Antônio, com a galera que já trabalha. Fica amigo, gente, fica amigo. E aí um ajuda o outro, tá bom? Michele, eu fiz amizade com a Mara, viu? Que bom saber, Lidiane. Por favor, No já vou dia fazer um grupo aí. seguinte. Maríssima! A Maríssima já tá com fã-clube, já. Tá pensando o quê? Vamos grudar no pé da Mara. Vamos. Gruda no pé da Mara, do Lucas, do Antônio, Bertier, a galera que gosta aí de trabalhar, de ajudar, gruda assim, sabe? Um ajuda o outro
E o que precisar, se eu puder ajudar também, então fico muito feliz. Não esqueçam de colocar isso tudo na minha avaliação, porque, né, para eu continuar dando essa aula maravilhosa para vocês, e o meu coração está muito quentinho. E ótimo feriado, aproveitem, até a próxima quarta-feira. Desculpa o horário, sempre passa um pouquinho, mas é que vocês são super legais. Tá, boa noite, hein? Boa Obrigada, Até semana que vem. senhora. obrigada. Boa noite, Até, olha Carla. lá, a Obrigado, viu? Mara. A Mara tá. Tchau, Ótima aula, Carla. Bertê. Obrigadão. Obrigada, Bertê. Tchau, Obrigada, tchau. Mi. Obrigada, gente, que Por nada, tchau, participou. tchau. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês são ótimos. Obrigada pela energia boa. Obrigada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Marananana. Ah lá, que bonitinho. No que eu puder ajudar. Legal. Beleza. Beijo. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, Mi. Tchau.